Olá! Já parou para pensar que as escolhas que a gente faz hoje podem ser o fator decisivo para a saúde do nosso cérebro amanhã? A ciência está mostrando que temos muito mais controle do que imaginamos. Então, vamos descobrir juntos como proteger nosso futuro cognitivo. Para começar, se liga nesse número que realmente faz a gente pensar: 40%. É isso mesmo. Estudos super importantes, como os da Comissão Lancet, revelam que até 40% dos casos de demência poderiam ser prevenidos ou, no mínimo, retardados. Isso, na prática, nos dá um poder de ação imenso sobre o nosso futuro. Tá, mas aí vem a pergunta de 1 milhão, né? Por onde é que se começa? A boa notícia é que não precisa se perder num mar de informações. Vamos usar essa nossa análise como um mapa, um guia prático pelos 12 fatores de risco que estão sim ao nosso alcance para mudar. E para simplificar, a gente dividiu tudo em 4 áreas principais. Primeiro, vamos falar sobre como engajar a mente. Depois, a gente mergulha nos cuidados com o corpo. Aí vamos repensar alguns hábitos do dia a dia e, por fim, ver como proteger nosso cérebro de danos. Vamos começar pelo nosso centro de comando. Essa primeira parte é toda focada em como a estimulação tanto cognitiva quanto social ajuda a construir um cérebro mais forte e principalmente mais resiliente com o tempo. O primeiro fator é a educação. E o mais interessante aqui é a ideia de reserva cognitiva. Pensa nisso como se fosse uma poupança para o cérebro. Cada coisa nova que se aprende, um idioma, um instrumento, um hobby que seja, fortalece as conexões neurais. Isso cria uma reserva que nos protege lá na frente. É um investimento direto na resiliência do cérebro. Agora, um ponto que muita gente não associa direto com a saúde do cérebro: a audição. Quando a gente não ouve bem, o cérebro tem que se esforçar muito mais para decifrar os sons. Isso gasta uma energia preciosa. E pior, a dificuldade de ouvir pode levar ao isolamento, o que priva o cérebro de estímulos. Por isso, tratar a perda auditiva é como reabrir uma janela para o mundo. Isso nos leva direto para a questão do isolamento social. Nós somos seres sociais, não tem jeito. Interagir, conversar, compartilhar experiências, tudo isso é um baita exercício para o cérebro. Manter laços fortes com amigos e família é literalmente uma forma de deixar a mente em forma. Para fechar essa parte, a saúde emocional. É fundamental entender que saúde mental e saúde cerebral andam de mãos dadas, são inseparáveis. A depressão não afeta só o humor, ela pode alterar a química e até a estrutura do cérebro. Então, cuidar do bem-estar emocional com ajuda profissional é uma medida direta de proteção. Bom, agora vamos para a nossa segunda área. A saúde do nosso cérebro depende, e muito, da saúde do nosso corpo. Eles não são coisas separadas, sabe? Funcionam como um sistema único, interligado, onde um dá suporte para o outro. Pensa assim, o cérebro precisa muito de oxigênio e nutrientes, que chegam por uma rede enorme de vasos sanguíneos. A hipertensão, especialmente na meia-idade, vai danificando essa infraestrutura delicada. É como se as estradas que levam suprimentos ficassem esburacadas. Então, controlar a pressão é proteger as vias que alimentam o nosso cérebro. A mesma lógica vale aqui. A obesidade muitas vezes está ligada a um estado de inflamação crônica no corpo. E essa inflamação não fica só no corpo, ela pode afetar o cérebro também. Por isso, manter um peso saudável é uma estratégia anti-inflamatória poderosa, inclusive para a saúde cognitiva. E claro, o movimento. Ficar parado é como diminuir o fluxo de água que irriga uma planta. O cérebro precisa de um fluxo sanguíneo forte para funcionar bem. O segredo não é virar atleta de uma hora para outra, é encontrar uma atividade que dê prazer e praticar com regularidade. O cérebro agradece cada passo. E para fechar essa parte do corpo, o diabetes. Níveis de açúcar sempre altos no sangue são tóxicos para os vasos sanguíneos, e isso inclui os do cérebro. Um controle rigoroso do diabetes é uma das coisas mais importantes que se pode fazer para preservar a função do cérebro a longo prazo. Entremos agora na nossa terceira área, que foca nas pequenas escolhas que a gente faz todo santo dia. É aqui que a gente vê como pequenas mudanças, mas feitas de forma consistente, podem gerar um impacto gigantesco na nossa saúde cerebral. O cigarro, bom, todo mundo sabe que ele é um fator de risco para um monte de doenças, e com o cérebro não é diferente. Ele prejudica a circulação e leva a toxinas que aceleram o envelhecimento das células. Mas a mensagem mais importante aqui é de esperança. O corpo começa a se recuperar no minuto em que se para de fumar, não importa a idade. Com álcool, a palavra-chave é moderação. O consumo em excesso tem um efeito neurotóxico, ou seja, ele pode danificar diretamente as células cerebrais. Então, reduzir o consumo para níveis baixos ou moderados é uma ação de proteção direta dos nossos neurônios. E chegamos na nossa última sessão,
Depois de cuidar do cérebro por dentro, é hora da gente pensar em como proteger ele de ameaças que vêm de fora, tanto físicas quanto do ambiente. Lesões na cabeça são um fator de risco bem óbvio, mas que a gente acaba subestimando no dia a dia. E a prevenção é surpreendentemente simples e eficaz. Coisas como usar o cinto de segurança no carro e capacete na bicicleta são barreiras de proteção cruciais para o nosso órgão mais importante. Esse aqui é um fator de risco mais recente, mas que está ganhando cada vez mais atenção. A ciência agora já conecta a exposição constante à poluição do ar com inflamação no cérebro. Isso mostra como a nossa saúde individual está totalmente ligada à saúde do planeta, né? Ufa, passamos por todos os 12 fatores. Agora, o mais importante é juntar todas essas peças do quebra-cabeça e enxergar o quadro completo de como a gente pode construir um futuro mais saudável para o nosso cérebro. Então, vamos recapitular. Os 6 primeiros passos formam a base. A gente começa mantendo a mente ativa, conectado ao mundo pela audição e pelos laços sociais. Ao mesmo tempo, cuida da nossa saúde emocional, controla a pressão e mantém um peso saudável. É o alicerce. E a gente completa o plano com mais 6 ações: botar o corpo para se mexer, controlar o diabetes e deixar de lado hábitos como o cigarro e o excesso de álcool. E para fechar com chave de ouro, proteger o cérebro de danos físicos e buscar um ambiente com ar mais limpo. Essa frase resume tudo perfeitamente. A informação dá poder. Não se trata de fazer tudo perfeito da noite para o dia. A questão é entender que cada pequena escolha positiva, cada passo na direção certa, é uma vitória enorme para a nossa saúde lá na frente. E a gente encerra com essa pergunta para reflexão. A saúde do cérebro não exige uma revolução, e sim uma evolução. Um passo de cada vez. Diante de tudo isso que a gente viu, qual é a pequena mudança que pode começar ainda hoje? A jornada para um futuro cognitivo mais saudável começa agora, com uma única escolha.